A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo, irmãos, da palavra do Senhor Deus. Antes eu quero ler um versículo, aliás, dois versículos aqui que se encontram em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, que fala assim: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, grava bem esta palavra, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você prestou atenção nesse segundo versículo que eu li aqui, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo? É o que está acontecendo em nosso mundo. Quem é o Deus deste século? A quem a palavra de Deus está se referindo aqui? A quem o apóstolo Paulo está se referindo como Deus deste século? A Satanás, ao diabo, aos agentes das trevas, que têm trabalhado na mentalidade da humanidade, na cabeça das pessoas, para que rejeitem o evangelho de Cristo, para que rejeitem a glória de Cristo. E como ele faz isso? Confirmando as pessoas em seu estilo pecaminoso, em seu estilo de vida trevoso, em seu estilo de vida cheio de paixões, cheio de carnalidades, cheio de orgulho, cheio de vaidade, tantas outras coisas que o próprio Deus condena, que a própria palavra de Deus combate. Porque qual é o papel do evangelho se não combater as trevas no coração do homem? Qual é a proposta principal do evangelho se não nos libertar dos nossos próprios pecados, nos libertar de nós mesmos? Essa é a proposta do evangelho. E o inimigo quer isso? O diabo, ele quer isso? Claro que ele não quer isso. Então, todos aqueles que se levantarem nesta terra para pregar a palavra do Senhor Jesus vai ser violentamente atacado. É o que está acontecendo com o Frei Gilson. Já fiz um vídeo anterior a este aqui falando a respeito do Frei Gilson, o sacerdote carmelita que tem às 4 da manhã orado e pregado a palavra de Deus para as pessoas que estão em aflição de espírito, porque não são poucas as pessoas de madrugada que se encontram depressivas, que se encontram em aflição de espírito, preocupadas com filhos e tantas outras coisas que você conhece que esse mundo está cheio. Mas não pode ninguém levantar-se para pregar o evangelho, que já é violentamente atacado. Bom, eu fiz algumas notas, como eu sempre faço aqui, eu escrevo numa folha de papel algumas notas e vou lendo e comentando essas notas, porque fica muito mais fácil seguir a linha de raciocínio. Eu escrevi aqui que é do interesse do diabo. É do interesse do diabo, como vocês já viram aqui na leitura do versículo que eu li, o Deus deste século, né? É do interesse do diabo que a humanidade permaneça nas trevas, na escuridão do pecado. Desse modo é fácil ter domínio sobre o homem. É assim que o diabo mantém o domínio sobre o homem, mantendo o homem nas trevas, mantendo o homem no pecado, mantendo o homem totalmente distante de Deus, mantendo o homem no ceticismo, na incredulidade, mantendo o homem escravo de suas paixões e, pior ainda, fazendo com que o homem acredite que ele é livre, que ele, naquele estilo de vida trevoso em que ele está vivendo, ele é livre quando na verdade é um escravo de Satanás. Este é o estado da humanidade. E eu continuo falando aqui, daí o motivo do estímulo de todo o pecado, por parte das trevas, por parte do diabo. Lógico que o diabo vai estimular todo tipo de pecado na humanidade, afinal de contas ele quer continuar no domínio da humanidade. Então daí o motivo do estímulo a todo pecado em nome de uma liberdade ilusória, uma liberdade que aprisiona na verdade. Venha, diz o diabo na cabeça das pessoas, seja livre, faça o que você quiser sem limite, seja feliz. Tudo que dá prazer tem que ser procurado. Você só tem essa vida, então viva. Não é isso que as pessoas falam, não é isso que você ouve comumente, frequentemente, da parte das pessoas que estão afundadas no pecado. Eu estou vivendo. Que esse negócio de evangelho, esse negócio de igreja, esse negócio de ficar de joelho orando a Deus. Eu quero ser livre, eu só tenho esta vida, eu quero viver, não é isso que você frequentemente escuta? Mas o que essas pessoas estão ignorando é que não existe somente esta vida. De forma alguma, esta não é a única vida que nós estamos vivendo, nem será a última que nós viveremos. A vida após a morte. E há duas referências que eu separei aqui para que você saiba disso, da Bíblia Sagrada. A primeira se encontra no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Está escrito assim: muitos dos que dormem no pó da terra, muitos dos que dormem no pó da terra, olha só, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. O que é ressuscitar?
voltarão à vida. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então haverá duas classes de pessoas que estarão vivas pós-túmulo, que estarão vivas lá do outro lado. Quando a sua vida terrena acabar, haverá somente duas classes de pessoas com duas posições. Uma que estarão na vida eterna e outra classe de pessoas que estarão em sofrimento eterno, em desprezo eterno, nas palavras bíblicas aqui, sofrendo uma grande vergonha. Pelo tipo de vida que desprezou aqui, uma vida que poderia ser pautada nas virtudes de Cristo, na vontade de Deus, mas a pessoa preferiu seguir o caminho da impiedade, o caminho do ceticismo, do materialismo e das paixões. Uma vida de rebelião contra Deus. É engraçado as pessoas, né, gente, que as pessoas vivem, passam uma existência inteira andando pelo caminho das trevas aqui neste mundo e quando morrem querem ir para a luz. Olha só a inconveniência, a insensatez, a irracionalidade dos ímpios. Vivem suas paixões carnais, enganando e sendo enganados, passando os outros para trás, semeando a maldade, vivem falando mal dos outros, vivem defraudando, se corrompendo, vivem em todo tipo de materialismo e vivem, pior ainda, estimulando outros a seguir o mesmo caminho de trevas, e quando morrem querem ir para o céu. Quando morrem querem herdar um lugar de luz, um lugar de paz, de consciência, um lugar de glória. Vai sonhando, né? Vai sonhando, sonho meu, né? Vai sonhando. Outro versículo se encontra no Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos então os mais miseráveis de todos os homens. O que ele quis dizer? Que se nós temos a visão focada unicamente na horizontal, ou seja, no plano terreno, e não na vertical, o plano espiritual, o plano do alto, nós somos os mais miseráveis, porque então nós estamos vivendo unicamente para o materialismo, para a vida terrena, para as paixões deste século. Então eu quero deixar apenas esses dois versículos, logicamente que tem muito mais versículos. Sendo assim, qualquer pessoa que tentar acender a luz do evangelho neste mundo de escuridão será atacada de todas as formas. É o que está acontecendo com o Frei Gilson. É o que acontece comigo, é o que acontece com todo cristão sincero que se levanta para pregar a palavra do Senhor, seja na rua, seja dentro da igreja, seja no meio da família, seja aqui na internet, seja onde for que você pregar a palavra do Senhor, você será perseguido, você será ultrajado, você será humilhado, você será apedrejado e muitas vezes vão até derramar o seu sangue, como acontece em muitos países aí fora, que você sabe muito bem que acontece. Então, o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos e não quer, já que eles estão cegos, não quer que os tais entendimentos dos incrédulos sejam abertos pela luz do evangelho de Cristo. Por isso que o diabo vai se levantar contra aquele que prega a palavra do Senhor. Mas nós temos que perseverar, não importa o tipo de ataque, não importa o que venhamos sofrer pela causa de Cristo, pela causa e o nome de Cristo, temos que continuar pregando o evangelho, porque nós fomos chamados para isso. Ah, mas eu sou muito imperfeito. Não interessa se você é imperfeito, meu irmão. Não interessa se você é leigo no estudo da palavra do Senhor. Você é um agente de Deus. Se você verdadeiramente se entregou a Cristo, você tem sinceridade diante de Deus, vá, pregue a palavra do Senhor Deus. Você não precisa ser um pastor para pregar o evangelho de Cristo. Você não precisa ser um padre. Você só precisa ser você mesmo, um anunciador das boas novas de Cristo. É isso que Deus quer de cada um de nós. O pior que desses levantes, eu coloquei até aqui nesse estudo, que nesses levantes contra os que fazem a obra do Senhor, o pior é que o diabo levantará os seus próprios escravos. As próprias pessoas que o diabo escravizou e tem escravizado, são as pessoas que ele levantará contra você, contra mim, contra todos os cristãos, contra o Frei Gilson, contra qualquer frei, contra qualquer pastor, contra qualquer servo de Deus que queira iluminar este mundo com o evangelho. O diabo levantará as próprias pessoas. Por que levantará as próprias pessoas? Isso é um trabalho muito fácil da parte do diabo, porque essas pessoas que estão do lado das trevas, o diabo já incutiu na cabeça dessas pessoas a ideia de que elas são livres e que escravos somos nós que seguimos a Cristo. Escravos são aqueles
que frequentam uma igreja. Já ouviu certas pessoas falando, eu sou um livre pensador, os ateus que gostam de falar isso. Eu sou um livre pensador, quando na verdade não passam de escravos de suas próprias aberrações ideológicas, de suas próprias mentalidades doentias, não passam de escravos de suas próprias paixões, seu próprio materialismo e ceticismo. Mas é isso mesmo que o diabo gosta de fazer com tais pessoas. Incutir na cabeça delas, colocar na cabeça delas de que são livres. Fazer elas acreditarem tolamente, arrogantemente, de que são livres, quando na verdade são escravas. Então, quando você vem apresentando o evangelho que verdadeiramente liberta as pessoas, tais pessoas naturalmente vão se levantar contra você. Os próprios agentes das trevas, as próprias pessoas que servem as trevas e suas paixões vão se levantar contra os filhos de Deus. Então é muito fácil o diabo levantar aqueles que lhe servem, o diabo levantar as pessoas que fazem a vontade dele contra os cristãos. Não é isso que a sociedade faz? Não é isso que você vê na televisão? Não é isso que você vê na televisão pregando, tentando incutir na ideia das pessoas que ser cristão é algo ridículo? Eles passam essa ideia. É algo ridículo, é fanatismo religioso, a Bíblia ela é arcaica, não é essa ideia que colocam e tentam colocar na cabeça das pessoas? Pois é, porque são pessoas que julgam-se livres, quando na verdade são escravas de suas próprias paixões. Então, para terminar aqui, eu coloquei uma frase: quer levantar inimigos, defenda uma ideia diferente dos que estão acomodados em suas antigas ideias. Por isso que, de acordo com essa frase que acabei de ler aqui, Jesus ele disse em Marcos 2, 22, vou estar lendo com você, fala assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser posto em odres novos. Ou seja, Jesus estava falando a respeito da mensagem do evangelho, que para ser aceita na mente de alguma pessoa, tal pessoa precisa abandonar as ideias antigas, os pensamentos antigos, os pensamentos apegados a este mundo. Para aceitar os pensamentos do céu, você tem que desapegar-se dos pensamentos da terra. Que Jesus te abençoe cada vez mais. Estamos orando pela vida do Frei Gilson. Espero que ele permaneça firme, espero que ele permaneça íntegro na presença do Senhor. E nós estamos com ele unidos em um só espírito pela cristianização deste mundo. Fiquem com Deus.